Fala traders! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais uma nova aula, tá? Hoje a gente vai abordar o tema aí de contratos de dólar, o dólar futuro, o que é, como funciona. Como a gente já havia dito na aula anterior, tá? A gente já tinha dado essa palhinha, né, que a gente iria abordar esse tema e a gente vai iniciar esse tema nessa aula, beleza? A princípio não precisam dar tanta atenção para essa tela aí que está esboçada no slide, pois a gente vai entrar mais à frente no que ela funciona futuramente, tá? Eu vou explicar para vocês como ela funciona daqui a pouquinho, então não se atentem tanto no momento. Vamos lá. O que é o dólar futuro e como ele funciona, tá? Quando a gente fala de dólar, de investimento em dólar, muita gente faz a associação, né, de você investir em dólar como se você tivesse que comprar o câmbio, né, o dólar em espécie. E na maior parte das vezes não é feito dessa forma, beleza? Então muita gente, quando a gente fala assim de investimento no dólar, as pessoas acham que é você ir lá numa loja de câmbio, trocar aí a sua moeda aqui, se você morar no Brasil, residir no Brasil, vai ser o real, trocar o seu real pelo dólar e guardar ele aí até valorizar e você poder vendê-lo de novo pelo valor que teve a valorização aí e você achou que seria o suficiente. Não existe só essa forma de investimento, tá? Nem sei se vale a pena realmente fazer esse tipo de investimento, né? Comprar ele em espécie, não sei, nunca tentei. Mas existe aí o investimento no dólar futuro. Um dos investimentos é o dólar futuro. O que é o dólar futuro? Como que ele funciona, tá? O dólar futuro, que nada mais é que um contrato de compra e venda do dólar para uma data de vencimento futura, por um preço que a gente estabelece ali no momento das operações, tá? Então, é estabelecido esse preço aí no momento das operações entre os investidores. Então, o investidor que entra numa operação de dólar futuro, ele vai operar num contrato que normalmente ele tem o prazo de vencimento aí de um mês, tá? Normalmente o prazo de investimento dessa operação, desse contrato é de um mês. As pessoas costumam operar aí no prazo de um mês, mas existe aí como você operar também um prazo maior. Porém, as pessoas costumam operar aí no prazo de um mês no dólar, beleza? Então, se você quer fazer esse tipo de investimento, né, no dólar futuro, você vai precisar de, como eu já havia dito na aula anterior, de uma corretora, de uma plataforma e do dinheiro para fazer o investimento. Você tem tudo isso daí, você vai entrar lá no seu gráfico, vai procurar pelo ativo do dólar e vai iniciar aí a operação fazendo especulações aí do dólar futuro, do valor que ele vai fechar nesse contrato, beleza? Então você começa a negociar esse valor e fazer especulações, variar aí de 4, 5 reais. Hoje o dólar acho que está entre 5 e 5,50, 5,60, não sei quanto que ele está ao certo. Porque eu não observo tanto, eu opero mais o índice, então assim não fico tão ligado para o dólar. Porém, ele é feito dessa forma, tá? Então você investir no dólar futuro, você vai fazer especulações ali do valor que ele vai fechar. Inclusive, muitas empresas aí que fazem grandes exportações costumam observar aí esse dólar futuro para ter como segurança, tá? Então, empresas aí que fazem exportações, por exemplo, de tecido para outros países, de agropecuária, sei lá, de verdura, legumes, não sei, faz exportação para outros países, eles costumam observar aí o valor do dólar futuro para ter como uma segurança, porque normalmente a moeda mundial aí é o dólar. Então, se você exporta, manda para outros países, o outro país normalmente vai te pagar em dólar. E para você ter como segurança aí o valor que você vai receber, o lucro que você vai ter, você vai observar aí qual que vai ser o valor que vai fechar o dólar futuro, para você ter noção e ter como segurança aí
esse valor, tá? Para você saber qual que vai ser o valor de quando ele for te pagar, porque normalmente essas exportações grandes, elas são feitas com prazo de pagamento, tá? Então, quando você vende aí uma escala muito grande, as pessoas não costumam pagar à vista. Então, ela te dá um prazo aí, o teu cliente te dá um prazo e paga futuramente, e ele vai, você aí, o que é o vendedor, você vai observar aí esse dólar futuro para ter como segurança o valor que você vai receber em dólar futuramente, beleza? Então tem também esse exemplo de pessoas que analisam dessa forma para ter como segurança. Mas nós aí investidores no day trade, a gente ganha dinheiro aí com a oscilação do mercado, tá? Ele subindo, descendo, a gente está operando, analisando o gráfico e tomando decisões para colocar o nosso dinheirinho no bolso. Então bora lá. Existem mais de uma categoria de contrato do dólar. São elas duas, tá? O dólar cheio e o mini contrato de dólar. Como você observa aí no slide, a gente tem o dólar cheio com um ponto de interrogação e o mini contrato com um ponto de interrogação esboçado na cor vermelha. Por quê? Porque eu coloquei dessa forma aí para chamar a atenção de vocês, pois eu explicarei o que vem aí depois dessas letras adiante, tá? Nos próximos slides. Porém, não se atentem ainda, só fiquem com essa curiosidade aí para vocês saberem que também isso aí também faz muita importância, tá? Então a gente tem o dólar cheio e o mini contrato do dólar. Quais são as diferenças dos dois? Qual que é a diferença do dólar cheio para o mini contrato do dólar? Basicamente quase nenhuma, tá, galera? Você não possui tantas diferenças aí do dólar cheio para o mini contrato, a não ser o valor financeiro deles, que o valor do dólar cheio é muito maior que o mini contrato. Então, assim, se uma pessoa tem um capital elevado, ela pode vir aí a operar o dólar cheio. Porém, você pode operar também um mini contrato com um capital elevado, que aí basta você aumentar a mão de contratos, tá? E uma grande diferença aí do dólar cheio para o mini contrato é que no dólar cheio você é obrigado a operar com no mínimo 5 contratos por operação. Já no mini contrato você pode operar aí com um contrato, 2 contratos, 3 contratos, tá? E no dólar cheio você já não, você tem de operar com 5. O mínimo de contratos aí é 5 contratos, tá? Eu vou explicar aí para vocês quais são o peso desses contratos aí em cada operação, como eles funcionam por pontuação aí do que o mercado anda mais adiante, tá? Então não se apeguem tanto a isso, a quantidade de contrato e o valor que você vai receber ou perder por contrato. Mas a diferença dos dois é o valor financeiro, beleza? Aqui na imagem que eu havia comentado para vocês no início do curso, tem algumas informações, os dados técnicos aí do que a gente explicou agora, que é a cotação, tá, do dólar cheio, reais por dólar, dólar cheio, reais por dólar, mini contrato, reais por dólar. Por que reais por dólar? Existem também outras moedas, né, como o euro, por exemplo, o euro versus dólar. Dá para você operar essas moedas no mercado do Forex, por exemplo, né? Mas aqui no mercado brasileiro a gente vai operar o real versus dólar. Então a gente tem esse tipo de operação, real versus dólar. E a gente vai explicar um pouco sobre isso nesse curso, só o real versus dólar, tá? Não vamos entrar em detalhes aí sobre euro versus dólar, até porque não é nossa praia, a gente não opera esse tipo de ativo. E o tamanho do contrato do dólar cheio é de 50 mil dólares. O do mini contrato são 10 mil dólares. Você vê aí a grande diferença, né? Uma grande diferença bem expressiva. E os meses de vencimentos do dólar cheio são todos, do mini contrato também são todos. Ou seja, todo mês o contrato do dólar cheio vai vencer e todo mês o contrato do mini dólar vai vencer também. Ali nesses dados técnicos tem ali dizendo que eles vencem no primeiro dia útil do mês, tá? Tanto o dólar cheio quanto o mini contrato. E então basicamente assim, se você está operando o contrato do dólar cheio agora nesse mês de agosto, você vai estar operando o dólar futuro do mês de setembro. Então, no primeiro dia útil do mês de setembro, esse contrato que você está operando ele vai vencer, tá? Você vai parar de operar esse contrato, você vai passar a operar o contrato futuro do próximo mês. Então, ele tem um vencimento mensal, beleza?
Vou explicar um pouquinho para vocês sobre mais informações desse tipo aí nos próximos slides, tá? Os horários de negociações do dólar cheio e o dólar, do mini dólar, no mini contrato, é das 9 horas até as 18 horas da noite, tanto para o dólar cheio quanto para o mini dólar, beleza? Então, os horários aí é das 9 horas até as 18 horas. Tá certo, galerinha? Então é basicamente isso, tá? Então a gente tem o dólar cheio, o mini contrato, eles vencem todos os meses, eles não possuem tantas diferenças a não ser o valor financeiro. E eu vou explicar mais informações nos próximos slides. Então bora lá. A variação do dólar. O que é a variação do dólar? Como ela funciona, tá? O que é uma variação do dólar no gráfico? Como que a gente vai analisar essa variação aí? Como que ele varia, né? Como que o dólar se movimenta, o preço do dólar se movimenta, né? Ele se movimenta, o mercado se movimenta por algo que a gente chama de ticks do mercado. Então, a cada movimentação ali do candle, a gente vai explicar aqui para vocês o gráfico de candle, né, que é o que a gente analisa. Mas a cada movimentação ali do gráfico de candle, gráfico de linha, seja lá qual gráfico você usa, o gráfico de barra, sei lá, ele contém um tick. Então, a cada movimentaçãozinha ali por segundo, por minuto que o dólar dá, ele vai conter um tick do mercado, tá? E então essa é a variação do dólar, ele se movimenta aí por ticks e a cada tick no dólar corresponde a meio ponto. Então, se o mercado, o candle movimentar aí um tick, ele vai corresponder a meio ponto no dólar. E essa quantidade de pontuação, né, essa pontuação nos ativos é o que dá a relevância na proporção de quanto você vai ganhar ou perder. Então, quando o mercado começa a se movimentar, você vai ter aí a quantidade de pontos de ganho e quantidade de pontos de perca, né? Se você tiver positivo, vai ser uma quantidade de pontos de ganho e essa quantidade de pontos de ganho vai ser ali multiplicada pela quantidade de contratos que você está operando. Então, é mais ou menos isso, beleza? Então, se você está com 500 pontos, por exemplo, com um contrato, você vai ter um ganho ali expressivo por esse valor multiplicado pela pontuação, tá? E o mercado ele se movimenta por ticks, então a cada um tick corresponde a meio ponto no dólar. E isso é diferente no índice, irei explicar na próxima aula sobre o índice, mas no dólar ele corresponde a meio ponto, tá? Então, bora lá. Como funciona os contratos do dólar, né? Que existem, como eu disse para vocês, existem dois, né? O dólar cheio e um mini contrato. Como que ele funciona aí esses exemplos que eu estava falando para vocês, né? De um ponto, do dólar ser ter um valor financeiro maior do que o mini contrato. O valor financeiro que eu quero dizer é o peso dele, né? O peso dele é maior do que o mini contrato ali, o dólar cheio, né? Ele tem um peso maior. Então a paulada que você vai tomar para frente ou para trás vai ser maior. Se você estiver ganhando, você vai estar ganhando mais. Se você estiver perdendo, você vai estar perdendo mais, beleza? E a cada um ponto no dólar cheio, tá? Como está dizendo ali no exemplo, a cada um ponto no dólar cheio representa um lucro-prejuízo de R$ 250 por contrato. Por contrato. Como eu disse no slide anterior, tá? No dólar cheio você tem de operar no mínimo 5 contratos. Você é obrigado a operar no mínimo 5 contratos. Já no mini contrato você pode operar com a partir de um contrato. Você escolhe aí 1, 2, 3. Já no dólar cheio o mínimo é 5 contratos. Então, se um ponto representa um lucro-prejuízo de 250 por contrato, isso quer dizer que quando você entrar numa operação sendo obrigado a operar com 5 contratos, você vai ter um lucro-prejuízo de R$ 1.250, tá? Então, a cada um tick que o mercado der, cada um tick que o mercado dá no dólar representa meio ponto, você vai perder metade aí de R$ 1.250, beleza? E se o mercado der 2 ticks, por exemplo, que representa a um ponto no dólar, se você estiver operando no dólar cheio, você vai estar aí ganhando ou perdendo R$ 1.250. Então, o peso dele é maior do que o mini contrato.
Realmente aí é um jogo de gigantes. Não que assim no mini contrato você não possa operar também grande, cara. Você pode, basta você colocar mais contrato, tá? E ali o exemplo do mini contrato, tá? Um ponto no mini contrato representa aí um lucro prejuízo de R$ 10. Então você vê que a diferença é gigantesca, né? Se você estiver ganhando ou perdendo um ponto no dólar, você vai estar aí com lucro ou prejuízo de R$ 10. E você pode operar com um contrato, né? Então você vai estar com lucro prejuízo aí de R$ 10 por contrato. Já no dólar cheio, você teria que operar com 5 e o lucro prejuízo por contrato de um ponto seria de R$ 250. Uma pauladinha bem maior aí do que o mini contrato. Beleza? Vamos lá para um exemplo aí não prático, mas quase chega lá próximo do exemplo prático. Se digamos que eu tenha feito uma compra lá no WDO, que se representa ao mini contrato do dólar, né? A 4.001,00, ou seja, o valor estaria aí variando entre R$ 4,02, quase isso, né? Nem chega nem perto de 2 centavos, mas estaria variando aí próximo disso. Se eu tivesse realizado aí uma compra em 4.001,00 e feito uma venda do WDO no mini contrato a 4.002,00, eu teria um resultado aí de R$ 10 e um ganho de 1 ponto. Por quê? Porque como que funciona, né? Por que eu realizei uma compra e depois eu fiz uma venda para mim sair dessa operação? Que é basicamente dessa forma que funciona o mercado, tá? Se você entra numa operação de compra, você entra comprando no mercado, para você sair dele, você vai ter que realizar uma operação de venda. Sendo assim, se você entrar, por exemplo, numa compra com um contrato e realizar uma venda lá em cima no seu alvo com um contrato também, você vai estar zerando a sua operação e saindo fora do mercado com o resultado que ele estiver te dando ali, naquele momento, tá? E então é basicamente dessa forma. Isso funciona também do oposto dessa operação, né? Se eu entrar vendido, entrar numa operação de venda, para eu zerar essa operação, para me finalizar essa operação, eu tenho que realizar uma operação de compra. Então, se eu realizei uma operação de venda no WDO, no mini contrato, para mim zerar essa operação, sair fora com o lucro prejuízo que eu tiver ali, eu vou ter que entrar numa operação de compra. Então, entrei vendido com um contrato, a hora que caiu lá no meu alvo, eu meto uma compra, saio fora da operação, beleza? É basicamente como se você cancelasse suas ordens. Em algumas plataformas existe a opção de você clicar no botão chamado cancelar as ordens mais zerar ou então zerar a operação. Existem essas ferramentas também, né? Mas ele vai fazer isso aí de forma automática, né? Esse botão é meramente ilustrativo, ele basicamente vai fazer essa mesma coisa, né? Se você está vendido, ele vai entrar comprando para você zerar as operações. Beleza? Então, se eu realizei uma compra no 4.001 e vendi no 4.002, vocês concordam que eu tive um lucro, né? De 4.001 para 4.002, eu tive um lucro aí de 1 ponto, tá? O mercado aí ele deu 2 ticks e me deu no bolso 1 ponto. Então eu guardei para mim 1 ponto e R$ 10 por contrato. Se eu estava com um mini contrato nessa operação, eu estaria guardando aí R$ 10. Se eu tivesse com 2 mini contratos, estaria guardando R$ 20 e assim por diante, tá? Pode parecer pouco, R$ 10, mas assim não é, né? Se você colocar o valor que a gente fala para vocês investir por contrato, né? Eu vou explicar mais um pouco sobre isso nas próximas aulas de operacional. O valor que você investe aí por contrato, digamos que você coloque essa mesma quantidade num banco, numa conta poupança, sei lá, seja lá onde você queira investir esse dinheiro, ele não vai te dar esse retorno de R$ 10 por dia ou por operação, né? Porque assim, esses R$ 10 não pode ser só os R$ 10 por dia, porque pro mercado o dólar andar 2 ticks, cara, é coisa de uma piscada. Você piscou, abriu o olho, você já ganhou, perdeu 10 ticks ali, você já está positivo ou negativo 5 pontos, tá entendendo? Então, nesse exemplo aí, eu ganhei apenas 1 ponto. 1 ponto corresponde a R$ 10.
no dólar, né? Isso no exemplo do dólar. Hoje a gente está falando somente do dólar, tá? Não tem nada a ver com o índice. O índice eu explicarei na próxima aula. Beleza? Então é basicamente isso, tá, galera? Vou explicar aí para vocês, eu não sei se vocês observaram, né? Todos os códigos que eu venho colocando, eu estou colocando um ponto de interrogação vermelho. Por quê? Para chamar a atenção de vocês, pois explicarei no próximo slide a importância do que vem depois desse código, né? Do dólar cheio ou do mini contrato, WDO. Aqui eu coloquei também, mas acabei esquecendo de pôr em cor vermelha. Beleza? Bora lá para o próximo slide. Aqui a gente tem uma imagem também ilustrativa, aí eu vou explicar para vocês como funciona, porém não se apeguem ainda. Vou explicar agora nesse slide sobre os códigos, aonde entra aquele ponto de interrogação vermelho, como que funciona os códigos do dólar, como funciona, né? Deixa eu abrir a próxima slide para ficar mais fácil para explicar para vocês. Como estava ali nos slides anteriores, né, a gente possui o código aí WDO, que é o dólar, que corresponde ao mini contrato do dólar, e a gente estava com um ponto de interrogação para o que vinha depois. E aqui nesse slide a gente vê o que vem depois, né? Vem mais uma letra e 2 números. O que são essas letras e esses números? Como elas funcionam, né? A letra que vem depois do WDO é a letra que corresponde ao mês do vencimento do contrato que você está operando, e o número final corresponde ao ano do contrato que você está operando. Ou seja, essa aula está sendo gravada em 2020, então a letra U corresponde ao mês de setembro. Você observar aqui na imagem, né, ao lado direito, ela tem todos os meses e os códigos de vencimento dos meses. Muito importante, tá? Para quem quiser tirar um print, tirar uma foto aí dessa imagem, é muito importante, dá para você gravar aí no seu bloco de notas. Existem algumas ferramentas, algumas plataformas que fazem essa atualização desse contrato quando vence automaticamente, porém é bom você ter guardado para uma eventualidade, tá? Então o WDO corresponde o mini contrato com vencimento em setembro. Se for WDO 20, corresponde ao mini contrato com vencimento no mês de setembro no ano de 2020. Então, assim, para você operar esse mini contrato, você vai ter que estar no mês anterior desse, né? Então, você vai ter que estar lá no mês de agosto para você operar o contrato de setembro. Você opera um contrato futuro, não opera um contrato presente, né? Você não opera o valor presente. Então, você opera um contrato futuro. Sendo assim, você vai operar o mês seguinte, né? Se você estiver no mês de setembro, você vai estar operando o contrato do mês de outubro. Dessa forma, você vai ter que colocar no final do seu código do ativo do mini contrato ou dólar cheio, você vai ter que colocar a letra V, que corresponde ao mês de outubro, e no final o ano que corresponde ao que você está, tá? Então, se você estiver no ano de 2021, por exemplo, você vai colocar lá no final 21. Deixa eu mostrar aí o exemplo do dólar cheio, que ele saiu aqui. Deixa eu colocar aqui no slide anterior, que estava aqui o exemplo do dólar cheio. Ó, aqui está o dólar cheio, beleza? Vocês estão vendo aí meu cursor do mouse, né? Passando sobre o código do dólar cheio. Vocês veem que aqui tem o DOL e o ponto de interrogação. O que viria aqui depois do ponto de interrogação? Iria vir a letra que corresponde ao mês de vencimento do contrato que você está operando. Se for, por exemplo, você estiver em agosto e estiver operando um contrato com vencimento no mês seguinte, que é o agosto, setembro, né? Você estiver operando o mês seguinte, que é o mês de setembro, você vai colocar a letra U e no final o ano que corresponde ao seu, que é, no meu caso, 2020. Então, nesse caso aqui do dólar cheio, seria DOL 20, beleza? Ah, tá, Matheus, show de bola, entendi perfeitamente. Mas ficou uma dúvida, né? Vocês devem estar com essa dúvida querendo questionar eu, né? O que se refere aí? Por que o DOL, o dólar cheio, ele fica como DOL e o mini contrato ele fica como WDO? O que tem a ver esse W antes do DO?
é que ele se refere aí, ele faz a representação do mini contrato, tá? Então esse W aí antes do DO nada mais é que a referência para o mini contrato. Vocês vão observar isso no índice também, que no índice é a mesma coisa. Você vai ter lá o índice cheio com a sua sigla de índice cheio e o mini contrato vai ter as mesmas duas iniciais do índice cheio, porém antes dessas duas siglas você vai ter o W, que corresponde aí, faz a representação do mini contrato. Então o W antes das duas letras ali que corresponde ao dólar, né, que nesse caso é o DO, no dólar cheio é DOL e no mini contrato ele é DO. Então antes dessas duas siglas que correspondem ao dólar, você vai ter a representação do mini contrato no caso de estar operando o mini contrato. Você vai ter o W, beleza? E todo código ele possui, deixa eu contar aqui, 3, 4, 5, 6, possui 6 caracteres, né? Que são 3 deles a sigla do ativo, né? Sendo a quarta sigla vai ser a letra do vencimento do mês que você está operando o contrato. Então, a quarta letra vai ser para o mês de vencimento do contrato. E os dois últimos números é referência ao ano que você está operando esse contrato, o ano de vencimento desse contrato, tá? Então, a gente vai possuir aí 6 caracteres. 3 primeiros são a referência para o contrato, o ativo. O quarto vai ser referência ao vencimento do mês e os dois últimos é os números, os dígitos aí do ano de vencimento também do contrato, beleza? Você pode sim operar, por exemplo, você está em agosto e quer operar o contrato de outubro. Eu estou em agosto, mas eu quero operar lá o contrato eu quero dar uma olhada aí no contrato de outubro já. Você pode abrir lá no seu gráfico o contrato de outubro, porém a movimentação dele, o volume financeiro, vai ser muito inferior do que o do mês seguinte. Então, se a sua intenção é operar a volatilidade no mercado, é muito provável que nessa situação vai ser difícil. Então, os traders costumam operar aí no prazo de um mês, no caso do dólar, tá? Os traders costumam operar aí o dólar futuro com prazo aí de um mês. Então é basicamente isso, tá, galerinha? Quem quiser tirar um print aí dessas letras de vencimento do dólar, é importante, é bom você deixar guardado aí no bloco de notas. No próximo aula eu vou explicar sobre o índice, é bom guardar também. Mas é basicamente isso, tá, galerinha? Espero que tenham entendido, que tenha sido de extrema importância a aula, vocês tenham conhecido um pouco sobre o dólar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar lá para o nosso suporte. A gente vai tentar suprir essa necessidade de vocês, essas dúvidas, tá? Tirar essas dúvidas todas. E tamo junto, tá, galerinha? O que a gente puder ajudar vocês a se tornarem aí traders vitoriosos, a gente vai fazer, beleza? Então tamo junto mesmo, sucesso para todo mundo. E é nóis, galerinha. Show! Até mais! Próxima aula a gente vai explicar sobre o índice, beleza? Até mais!